Depois de tudo que a gente já conversou sobre sinais, sobre o engano, sobre o caos que o mundo está vivendo, fica uma pergunta no ar. Uma pergunta, na verdade, que é meio que inevitável. E a pergunta é essa: como é que alguém se prepara para o fim? Porque veja bem, entender os sinais é uma parte da história. Mas a verdadeira questão não é sobre o que a gente sabe, é sobre quem a gente é quando a hora chegar. É sobre estar pronto de verdade. Ok, então vamos mergulhar nisso. E é aqui que mora um erro muito comum, um engano que muita gente comete. Confundir preparação com uma coisa que, bom, não é bem isso. É que muita gente acredita que estar preparado é uma questão de conhecimento, sabe? É saber versículos de cor, entender todos os detalhes da profecia, acompanhar cada notícia e ser um expert em conectar os pontos dos eventos mundiais. E esse slide aqui mostra o contraste de um jeito muito claro. De um lado, o que a gente acha que é preparo, um monte de informação na cabeça. Do outro lado, o que realmente importa, a condição espiritual. E o ponto aqui é o seguinte: uma pessoa pode saber tudo de teologia, tudo de escatologia, e ainda assim não estar nem um pouco preparada. A informação, sozinha, não garante nada. Então, o ponto crucial é este: preparo não é sobre a informação, é sobre a condição do espírito. É sobre o estado do coração, a força da alma, a profundidade do relacionamento com Deus. E isso leva a gente para uma ideia muito poderosa. A preparação não serve para a gente encontrar uma rota de fuga da tribulação. Não é sobre escapar, é sobre nos dar firmeza dentro dela. A questão nunca foi se a pressão viria. A questão sempre foi como cada um vai estar quando ela chegar. Certo, então se não é só acumular conhecimento, como é que a gente se prepara de verdade? Bom, a resposta está na construção de uma base sólida. Vamos dar uma olhada nos 4 pilares essenciais para isso. São esses aqui: vida com Deus, firmeza na palavra, perseverança e vigilância. Pensa neles como os blocos fundamentais, sabe? Para construir uma vida que consegue ficar de pé, não importa o que aconteça. O primeiro pilar: vida com Deus. E aqui, a gente não está falando de algo superficial, de ir na igreja de vez em quando. É um relacionamento real. É aquele tempo investido no secreto, na busca sincera, na comunhão de verdade. É isso que sustenta a alma quando todo o resto parece tremer. Agora, o segundo pilar: firmeza na palavra. Isso aqui significa não viver com base em opinião, nem ser levado por cada onda de emoção que aparece. É estar enraizado na verdade. É conhecer a palavra, viver a palavra e praticar a palavra. Porque quando a pressão aperta, é ela que nos mantém em pé. O terceiro pilar é a perseverança. É a capacidade de não desistir fácil, de continuar firme mesmo quando não dá para ver o resultado, de não depender do sentimento do dia. Porque quem permanece até o fim é quem decide lá no fundo que não vai negociar seus valores no meio do caminho. E por fim, o quarto pilar: a vigilância. Isso quer dizer cuidar do coração, estar atento à própria vida e, principalmente, não se distrair com as 1001 iscas que o mundo oferece. A ideia é que o maior perigo não é a crise que vem de fora, mas o despreparo que já pode existir por dentro. E no fundo, tudo isso pode ser resumido em uma única e poderosa palavra dita por Jesus: vigiai. O que isso significa? Estejam atentos, estejam prontos, vivam preparados. Não é um comando para ter medo, de jeito nenhum. É um chamado para viver de forma consciente, intencional. Isso nos leva, então, a uma conclusão bem direta. Não dá para deixar para depois. A construção dessa base é urgente e, sinceramente, precisa começar agora. É fundamental a gente entender isso aqui. O preparo espiritual não é um evento instantâneo. Não é como virar uma chave e, pronto, está preparado. Não funciona assim. Ele é construído. É tijolo por tijolo, sabe? No dia a dia. Na constância de buscar a Deus, na fidelidade daquelas pequenas escolhas, na disciplina de todo dia. Esse slide ilustra essa escolha de um jeito brilhante. Pensa só, 2 pessoas podem ouvir a mesma mensagem. Uma ouve, mas continua vivendo normalmente, se distrai com as coisas do mundo e acha que lá na frente dá para improvisar. A outra ouve e decide se posicionar, se prepara no secreto e constrói sua base agora. A diferença no destino desses 2 caminhos vai ser gigantesca. A mensagem central é essa, e não poderia ser mais clara. Preparo não se improvisa, se constrói. Tentar improvisar a firmeza espiritual no meio de uma crise é a receita para o desastre. A construção tem que ser feita antes da tempestade chegar. E, para a gente fechar, vamos guardar isso.
A decisão de se preparar é, no fim das contas, uma coisa totalmente pessoal. Ninguém pode fazer isso por outra pessoa. Porque o fim dos tempos não vai ser difícil só para quem não sabe o que vai acontecer. Vai ser difícil para quem não está preparado. Mas quem vive com Deus, quem se firma na palavra e cuida do coração, essa pessoa não é pega de surpresa, ela permanece. Então, a pergunta que realmente importa não é quando tudo isso vai acontecer. A pergunta que fica para uma reflexão honesta de cada um é bem mais direta. Se acontecesse hoje, eu estou pronto?